Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si ton voisin ne t'aime pas, mais Jésus-Christ t'aime. Même si ta famille ne t'aime pas, mais Jésus-Christ t'aime. Même si ton ennemi n'est pas d'accord avec toi, mais Jésus est d'accord avec toi. Même si le monde ne voit rien en toi, mais Jésus-Christ voit que tu es la valeur. Même si le monde faisait des réunions pour annuler ta continuité, mais Jésus-Christ dit que tu iras, tu continueras et tu marcheras. Pour cela nous sommes ici puisque quelqu'un nous a appelés. Cette personne-là, il n'est pas comme toutes les autres personnes du monde. Il est très différent. Celui qui commence les choses et celui qui termine les choses. Celui qui bénit et personne ne maudit. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Celui qui élève et personne ne peut abaisser. Celui qui fait ressusciter, celui qui fait mourir. Celui qui donne des enfants à la femme stérile. Celui qui prend la personne de la poussière de la terre et le fait asseoir à la terre. Celui qui prend une fiancée qui n'a jamais connu d'homme, mais lui donne un enfant dans une grossesse. Celui qui prend quelqu'un qui n'a pas la famille, qui n'est pas de la famille riche, mais qui le fait devenir roi. Celui qui m'a gardé et qui t'a gardé depuis les ventres de nos mamans. Celui qui t'a payé les études sans même que tu le saches. Celui qui a payé cet homme-là s'appelle l'homme de Galilée. On l'appelle aussi Emmanuel. On appelle aussi le Narcisse de Saron. On appelle aussi le lion de la tribu de Juda. On appelle aussi le fils de David. On appelle aussi le prince de la paix. On appelle aussi le Père éternel. On appelle aussi le Seigneur des seigneurs. On appelle le roi des rois. On appelle le protecteur d'Israël. On appelle l'ouverture des chemins. On appelle la parapluie des gens qui ont perdu l'espérance. On appelle aussi le feu dévorant. Quand il se place devant, il brûle tout ce qui est son nom, Jésus-Christ, de Nazareth, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, Jésus-Christ, la tribu de Juda, Jésus-Christ, le fils de Marie, Jésus-Christ, le fils de Joseph, Jésus-Christ, le petit-fils d'Abraham, et le père d'Abraham. Amen. Ça va. On peut continuer. Continue, papa. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Mais Moïse nous présente le livre. Estamos apresentando o livro. Mais ici c'est l'Éternel qui prononce les paroles. Agora o Eterno está a pronunciar as palavras. Puisque la Bible dit, a Bíblia disse, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Agora Deus pronuncia essas palavras e dizia. Donc les 10 commandements ce ne sont pas de Moïse, mais ce sont de Dieu. Mas os 10 mandamentos não saem na mão de Moisés, mas são os 10 mandamentos que saem de Deus. Mais écoute ce que l'Éternel dit. Mas escuta o que o Eterno fala. Je suis l'Éternel ton Dieu. Sou o Eterno teu Deus. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Não terá outro Deus em frente de mim. Le problème commence là-bas. O problema começa aí. Moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Que te fez sair do país do Egito. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Não terás outro Deus em frente de mim. Tu ne le serviras pas. Não lhe servirás. Tu ne t'agenouilleras pas devant elle. Não te agenouillarás em frente deles. Ça c'est la première loi, le premier commandement de Dieu. O mandamento e a lei de Deus. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les enfants d'Israël, ils ont fait une alliance avec Dieu. Dieu a dit, tu n'auras pas, tu n'auras pas. C'est là où commence la trahison. L'homme rencontre la femme. Moi je t'aime, je vais te marier avec toi. On sera ensemble. Mais il y a un problème. Tu n'auras pas un autre mari. En dehors de moi. Et la femme aussi qui regarde mon chéri, je t'aime beaucoup. Mais ce que moi je n'aime pas,
Frère Jeannot, moi aussi je t'apprécie beaucoup. On sera ensemble. Mais il y a un problème. Je ne veux pas écouter. Un autre. Fais ça. Un truc comme ça. Et vous faites ça. On commence le problème. Il y a ton ami. Il y a ton frère. On est des amis. On va vivre ensemble. On va manger ensemble. On va travailler ensemble. Mais ce que je ne veux pas, tu prends les affaires, tu vas chez l'autre pour dire lui ne sait rien, il ne peut rien, il ne vaut rien, il ne fera rien. C'est moi qui paie, c'est toi qui paie. Tu veux rentrer dans sa classe. C'est là le problème. La trahison. Ça mène aussi la malédiction. Começa agora a trazer a maldição. Ça marche. Ça marche. La malédiction dans la vie des gens. La maldição na vida de uma pessoa commence aussi par la trahison. Começa com a traição. C'est Dieu É Deus qui maudit, que maldece. Je recommence encore. Eu vou repetir. Quand tu trahis Dieu, Quando você trai Deus, il va te maudire. Ele vai te maldizer. Toi qui es marié, Você que está casado, si tu trahis ta femme, se você trair a sua mulher, ou toi femme, ou você é esposa, tu trahis ton mari, bate da esquerda do seu marido, la trahison, aquela traição, la malédiction, aquela maldição vai entrar também. tu es avec un frère, Você está com um irmão, avec une soeur, você está com uma irmã, vous marchez ensemble, estão caminhando junto, mais toi tu tournes derrière lui, mas você se torna atrás tu fais dele, un autre plan, faz outro plano, tu fais d'autres gestes, faz outras coisas, tu crées d'autres histoires. você cria outras coisas, C'est la trahison. é a traição, Et là aussi, é aonde il y a aussi la malédiction. a maldição entra. Ça marche. Tu es mon frère. És meu irmão, Tu es ma soeur. és minha irmã, Laisse-moi t'enseigner. deixa que eu te ensino. Amen, amen. Tu es avec ta femme. Estás com sua esposa, Oh, ma chérie, tu es belle. esse açúcar da minha vida. Tu vas rencontrer Catherine. Olha, quando você se encontra com a Catarina, Quand tu vas rencontrer Béatrice, você se encontra com a Beatriz. na foi negativa na fanda. Fala, eu estou sem mais, eu sei trazer. Não gosto daquela Na foi mulher. que ela põe a mão na Eu ele. peguei só aquele porque tem Essa não é pra mamãe pensando aí. Já botou na mão na pana, eu olho, eu falei. Essa disso aí tem muito carinho. Vocês o a maldição vai prosseguir. Não vai em frente. Não vai em frente. Você tem que rezar para você. Ça amène la malédiction. Mon frère, sois vrai. Irmão, seja verdadeiro, seja sério. Siga um caminho. C'était à Babylone. Era em Babilônia. Le roi a dit, O rei disse: on va faire une statue d'or. vamos fazer uma estátua. Tout le monde, Todo o povo il va s'agenouiller se ajoelhará quand on va sonner la trompette. quando a trompeta vai poder cantar. Me suivez bien. Moi ici, Por favor, je serai très bref aujourd'hui. hoje você Mais je vais te donner des choses très lourdes qui va transformer ta vie. Está pesada que vai poder transformar. Puisqu'à la fin de toutes choses, No fim de todas as coisas, nous aurons besoin que les gens viennent confesser. vão poder ter as pessoas para poder Oui, que la confessar. Bible dit. Porque a Bíblia diz: Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué se é o meu povo em onde que o meu nome está invocado, s'humilie, se rebaixar, la première des choses, a primeira coisa, c'est l'humilité. se humilhar. Un homme qui fait le péché devient orgueilleux. A pessoa que faz pecado fica muito orgulhoso. Si il s'humilie, Se humilhar, reconnaît ses fautes, reconhecer suas se faltas détourne de ses voies e se detornar dos seus caminhos et confesse son péché, e confessar os pecados. moi l'éternel, Eu, Eterno, je lui pardonnerai vou perdoar. et je ferai descendre ma miséricorde E vou poder fazer descer, cair a misericórdia en lui. sobre ele. L'objectif c'est quoi? O objetivo é que Que tu sortes de toutes sortes de malédictions qui te você bloquent. possa sair de toda maledição que está travada. C'est pour cela que je vais ouvrir toutes les poches de malédiction comme ça. Caso disso aí, vou poder abrir todos os bolsos da maledição. Yoka Makam. Escuta, À Babylone, em Babilônia, le roi dit, o rei disse: quand on va sonner la trompette, quando a trombeta vai se cantar, tout le monde doit s'agenouiller. todo o povo tem que se Et ajoelhar. doit adorer la statue. Tem que adorar essa estátua que levantamos. Mais il y avait 3 hommes. Mas tinha 3 pessoas.
pessoas. Shadrach, Meshach, Abednego. ils sont restés comme ça. Eles ficaram parados. Ils ont regardé la Eles statue. olharam a estátua. Ils ont regardé le roi. Olharam o rei. Ils ont regardé l'éternel. Olharam o eterno. Ils ont regardé la statue. Olharam a estátua. Ils ont regardé le roi. Olharam o rei. Ils ont regardé l'éternel. Olharam o eterno. Et ils se sont tournés comme ça. E eles se tornaram assim. Ils ont vu Moïse. Eles viram Moisés. Avec le livre. Com o livro. Exode 21. Exode Tu 21. ne te prosternera pas. Não se Tu ne ajoelharam. t'agenouilleras pas. Não se Quand ajoelharam. Meshach a retourné, Quando Meshach se il tornou, a vu Exode 21. ele viu Exode Quand il a 20. retourné, Quando ele viu, il a vu le roi. ele viu o rei. Le roi lui dit ceci. Ele falou: Personne ninguém ne peut te délivrer não pode te de salvar ma main na minha si mão. tu ne t'agenouilles Se pas. você não se ajoelhar, C'était une erreur. é um erro. Car la personne qui te dira, E não, nenhuma pessoa vai te falar. rien faire Você não pode fazer nada sans moi, sem eu. il se trompe. Ele está a se enganar. Nous avons quelqu'un Porque temos qui alguém fait des opérations que ele miracles. pode fazer uma operação de milagre Demander la vie de ceux qui sem nous ont pensar a permissão de ninguém na sua vida. Ah, Jésus, Oh, Jesus, pour opérer en moi, para poder operar il ne dentro de va mim, pas demander à ma mère. ele não pede naquela Il ne coisa va da pas minha mãe. demander à mon parrain. Não pedirá permissão no meu Il ne parente. va pas demander à l'aîné de la famille. Não vai pedir a permissão no meu irmão da minha Ce família. qu'il fait, Ele faz o que ele quer. il est Dieu. Porque ele é Deus. On a sonné la trompette. Cantaram a trombeta. Bon, bon, bon. Allez, tout le monde a commencé. Ah, todos os povos começaram. Tout le monde commence à s'agenouiller. Todos os povos começaram a se Tout le ajoelhar. monde commence à s'agenouiller. Todos começaram a se ajoelhar. Tout le monde commence à s'agenouiller. Todos começaram a se Mais quand ajoelhar. on a vu Shadrach, Quando olharam Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego, Abednego, ils ont regardé la eles statue. olharam a estátua. Ils ont regardé les gens. Oh, e olharam as pessoas. Ils ont dit ceci. Eles disseram o seguinte: Oh roi, Oh, rei, nous nós ne sommes pas des traîtres. não somos Nous traidores. ne sommes pas des traîtres. Não somos Nous traidores. ne trahirons pas. Não vamos Le trair Dieu o d'Israël Deus de Israel qui nous a dit que nos falou. qu'il n'y aura pas d'autre Dieu Não terá de outro Deus devant ma em face. frente da minha cara. Aujourd'hui, Hoje, nous acceptons. aceitamos Si pour mourir, se morrer, nous allons vamos mourir. morrer. Mais nous gardons l'alliance. Nós guardamos a La aliança, fidélité. guardamos a fidelidade, Gardons guardamos notre Dieu. nosso Même Deus. si nous sommes à Babylone. Pode ser que sejamos em Babilônia. Il y a d'autres choses dans ta vie. Outras coisas da sua vida. Tu as d'abord trahi Dieu. Você traíste primeiramente Comment Deus. tu as trahi Dieu? Como você traíste Deus? Quand tu es parti dans les fétiches, Quando você foste fazer feitiçaria, quand tu es parti dans la magie, quando você foste na mágica, quand tu es parti dans les histoires de la tradition, quando você entraste na tradução pour trouver des solutions dans la vie, para encontrar soluções na sua tu vida, as trahi Dieu você traíste Deus. selon Exode 20. Seguindo Exodo capítulo 20. Et quelle est la conséquence? E quais eram as La consequências? malédiction te poursuit. A maledição está seguindo, está perseguindo. Dieu dit ceci. Deus disse o seguinte: Jusqu'à la troisième et la quatrième génération. até na terceira e na quarta geração, Il y a d'autres problèmes tem outros problemas qui sont dans ta vie. estão na sua vida. Tes arrière-parents là, Os seus antepassados, de la première da génération, primeira geração, ce qu'ils ont fait, o que eles fizeram c'est toi ce que tu vis. é aquilo que você está a viver hoje. Dans cette famille-là, personne ne se marie. Toi, si tu ne te Naquela maries pas. família ninguém pode casar. Dans cette famille-là, personne n'est riche. Toi, si tu n'es pas riche. Outras pessoas não podem ser ricas, você também fica na pobreza. Dans cette famille-là, personne ne peut vivre en bonne santé. Toi, si tu n'es pas en bonne santé. Naquela família ninguém pode ter a boa saúde, você também Ta não mère tem est boa morte dans la saúde. diabète. Toi, si tu mourras dans la diabète. A sua mamã morreu com diabetes, você também quer morrer com Dans diabetes. cette famille-là, tous les enfants premiers-nés, ils ne font que mourir. Todos os filhos naquela família fazem o que morrer. La première génération a péché. A primeira geração que Et toi, tu pecou. souffres les conséquences. E você está a sofrer as consequências. Est-ce que tu as déjà compris ça? Você já entendeu disso? Tu as déjà vu que quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mais si tu vois ta famille, tous passent dans les mêmes situations. Olha só na sua vida, na sua família, todos estão a passar na mesma coisa. Tu dois créer la différence. Você tem que criar uma diferença. Il dit ceci. A Bíblia diz: Vous verrez la différence vamos ver a diferença entre celui qui sert entre Dieu você que serve et celui qui Deus ne sert e pas. você que não serve Deus. Amen. Amém. Trahir Dieu Trair o Deus était à se prosterner devant la statue du roi de Nebuchadnezzar. era se prosternar em frente daquela estátua do rei Nabucodonosor. Les frères ont dit non. E os irmãos disseram não. On les a pris. Eles pegaram, On les a mis dans la fournaise. eles meteram numa forneza de fogo. Ils croyaient qu'ils allaient mourir. Eles pensavam que eles vão Mais morrer. la Bible dit ceci. Mas a Bíblia diz: Les gens qui les avaient pris, as pessoas que
que eles pegaram pour les jeter là-bas. eles botaram dentro do Le feu fogo. qui sortait là-bas O fogo que sai daí, les a consumés. eles foram queimados. Et ils sont morts. Eles Mais morreram. les gens qui sont entrés As pessoas que entraram, avaient encore l'espoir de vie. eles tinham a esperança da vida. Les gens qui sont en train de préparer pour te jeter As là. pessoas que estavam preparadas para poder te botar lá. Les gens qui se préparent pour que tu sois refoulé. As pessoas que estavam preparadas para que você seja expulso. Les gens qui préparent que tu sois malade. As pessoas que estavam preparadas que você seja doente. Les gens qui préparent que toi tu fasses un accident. As pessoas que estavam preparadas que você faça um acidente. Ils vont tomber avant toi. Ils vont Eles mourir vão avant cair toi. antes de ti, vão morrer antes de ti. Le feu va les brûler avant O fogo toi. vai lhes queimar antes de ti. Et toi tu vas créer des opérations là E où você vai criar a operação no meio do povo. Ils sont arrivés au feu. Quando chegaram no fogo, Ils étaient en train de marcher. eles estavam a caminhar. Ils étaient en train de marcher. Estavam a caminhar. Ils étaient en train de Estavam a marcher. caminhar. Et le roi regardant, O rei estava a il olhar. avait jeté 3 hommes. Ele viu que eram 3 Il pessoas. fallait une 4e Mas personne. era mais outra Il a 4 dit, pessoas. qu'est-ce que je vois? Falaram, mas com o que é que estou a Moi ver? j'ai jeté 3 Eu hommes. botei 3 Mais pessoas. je vois une Mas eu 4e ver a quarta qui a pessoa. la face Tem a cara d'un fils de Dieu. de Deus. Oh, c'était drôle. Oh, aquela pessoa. Jésus était descendu dans le Jesus ele feu. teve que descer no Il fogo. était descendu dans le Ele feu desceu no fogo. pour souffrir avec Para poder sofrer com Shadrach, Meshach e Abednego. qui va boire qui yo. Agora só vão te Va botar. boire qui yo. Que vão te botar. Va boire qui yo. Jesus também vai ser botado aí. Você vai ver junto com Jesus. Vai sofrer junto com Jesus. Vai chorar junto com Jesus. Até no dia. Agora já passa. Agora vamos sair. Você vai sair junto. Vai aplaudir. O mundo vai aplaudir. Você já tinha dormido fome com Jesus? Jésus n'a pas besoin Jesus não tem. que la personne soit riche Não precisa que a pessoa seja rica pour qu'il convive avec lui. para poder viver junto com ele. Il dit seulement, Ele fala só sempre. voici je me tiens Olha, me coloco à la porte na porta. et je suis en train de taper. Estou a bater. Je suis en train de frapper. Estou a bater. Pan, Estou a tocar. pan, Estou a tocar. pan. Estou a tocar. C'est lui qui va écouter ma voix Tem que vai ouvir minha voz. et qui va ouvrir la porte. Vai abrir a porta. J'entrerai chez Vou lui. entrar na casa Je dele. mangerai avec Vou lui. comer com ele. Je souperai avec Vou lui. beber com Je ele. vais dormir avec Vou lui. dormir com ele. Jésus n'a pas dit. Jesus não disse. Ça doit être dans une villa. Não, tem que ser Il numa a dit boa seulement casa. une porte. Ele falou só uma Même porta. si tu dors sur le champ, Que estou a dormir sur le sol, Estou dormindo no Jésus chão. peut dormir avec toi sur le Jesus sol. pode dormir contigo no chão. C'est pour cela, É por causa disso. vous allez voir des gens pleins d'onction, Então as pessoas com muita unção, mais ils souffrent. mas está sofrendo. Ce n'est pas dit Não quer dizer que que Dieu n'est pas avec eux. Deus não está junto com ele. Attention, Ah, cuidado, né? il est en bas, Está embaixo, mais Dieu est avec lui. mas Deus está. Si tu veux comprendre ça, Você se você quer entender isso, allez maintenant les tuer. vai lhe matar, Allez maintenant l'attaquer. vai lhe atacar. Tu vas voir comment le lion va se réveiller. Você vai ver como o leão vai se Il y a des gens que Dieu même lui a permis. Tem outras pessoas que Deus já me Ils permitiu. passent des moments difficiles dans la vie. Passa de um momento difícil na Mais il vida. n'était pas permis Não era de permitido le piétiner para poder lhe pisar, puisqu'il est en bas. porque está embaixo. Attention, Cuidado, s'il marche avec Dieu. que ele está caminhando com Deus. Même s'il ne travaille pas, Pode ser que não está trabalhando. même s'il n'est pas encore marié, Pode ser que ela não anda casada. même s'il est encore célibataire, Pode ser que ela é no solteiro. même s'il est pauvre, Pode ser que ele é pobre. mais s'il marche avec Dieu, Se ele está caminhando com il Deus, est un homme très dangereux. ele é um homem muito perigoso. Vous comprenez? Está a entender? La Bible m'a dit, A Bíblia diz: Noé Noa, était juste, ele era justo intègre, e íntegro. il craignait Dieu. Ele temia Deus. Et à la fin on dit, E no fim dizia: il marchait avec Dieu. ele caminhava com Deus. Attention, il y a des gens qui marchent avec Dieu. Cuidado, tem as pessoas que caminham com Deus. Il n'a pas de maison, mais il marche avec Dieu. Ele Attention. não tem casa para dormir, mas está caminhando com Deus. Il n'a pas de voiture, mais il marche avec Dieu. Não tem carro, mas está caminhando com Deus. Il n'a pas d'avion, mais il marche avec Dieu. Não tem avião, mas está caminhando com Deus. Il n'a pas de bons habits, mais il marche avec Dieu. Não tem boa roupa, mas está caminhando com Il ne Deus. mange pas bien, mais il marche avec Dieu. Não come bem, mas está caminhando com Il Deus. n'a pas de force contre toi, mais il marche Não avec tem Dieu. força, mas está caminhando com Le Deus. jour où O dia son que Dieu dira, Deus tem que dizer: maintenant, agora je vais me lever, vou me levantar tout le monde, para que todas as il va pessoas fermer la bouche. fechem. C'est comme il avait dit à Job. Como está dizendo a Job. Job n'était pas terre. Job era Mais à la baixo, fin, on dit, mas no fim disse: mon rédempteur est o vivant. Redentor está Il vivo. se lèvera Ele les se levantará o último. Attention, à Cuidado des gens qui ont des com as rédempteurs. pessoas que têm Redentor. S'il est vivant, Se ele é vivo, il se lèvera les derniers. ele vai se levantar o último. Toi dans ta vie, Você na sua vida. aujourd'hui je viens déclarer, Tua vida declarar. toi qui es célibataire, tu seras marié au nom de Jésus. Se você vai casar em
em nome de Jesus. Toi qui as besoin d'enfants, tu reçois des enfants au nom de Jésus. Filho vai ter filho em nome de Toi qui Jesus. es pauvre, tu as besoin d'argent, tu reçois des enfants au nom de Jésus. Rico em nome de Jesus. Reçois. Toi qui n'as pas de famille, à partir d'aujourd'hui, tu reçois des familles au nom de Jésus. Agora você terá família em nome de Jesus. Moi, je deviens ta famille aujourd'hui au nom de Eu Jésus. sou sua família em nome de Jesus. Même si tu ne travailles pas à partir d'aujourd'hui, je te donne le travail au nom de Se Jésus. eu não trabalhar, eu te entrego o trabalho em nome de Si tu Jesus. n'avais pas de mari, aujourd'hui je déclare le mari de ça au nom de Jésus. O marido desse em nome de Jesus. Si tu veux une femme aujourd'hui, je te Você se não tem mulher hoje, vai ser a sua querida em nome de Jesus. Amen, amen, amen. La fidélité. A fidelidade. Oyo boyokani. O que você se encontrar? Etikala bongo. Fica assim. Nzambe abukaka ete. Deus não lhe parte. Dieu a dit, Deus disse, tu n'auras pas d'autre Dieu. não terás outro Mais Deus. si tu as des fétiches, Se você tem fetiche, si tu as des amulettes et ici à se ces você dieux, tem algumas ça feitiçarias signifie aqui, qu'il y a d'autres dieux. sabes que você já tem outro Deus. C'est pour cela que je t'amène É por causa disso. à la repentance. Estou a te levar na repentência. Nous les pasteurs, Nós, os pastores, nous serons disposés estamos muito dispostos pour écouter tous les gens qui ont des fétiches pour venir confesser. para escutar todas as pessoas que têm feitiço para poder vir confessar. On ne peut pas continuer avec toi avec la parole et toi avec tes fétiches. Não podemos continuar contigo dentro da Tu igreja para você ter n'auras jamais feitiço. la visitation de Dieu. Tu vas dire que les pasteurs ne font rien. Deus. Você vai falar que o pastor não está fazendo nada. Or, Promete. toi tu trahis Dieu. É problema você está traindo. Il y a une malédiction de 3 à 4 générations. Tens uma maldição que já levou 2, 3, 4 gerações. Ne pas trahir Dieu. Não trair Si Deus. tu as trahi Dieu, Se você já traiu Deus, reviens. vem, volta. Nous sommes prêts. Estamos dispostos. Nous allons faire une autre alliance. Vamos fazer outra aliança Comme Jésus, avec Jésus-Christ. com Jesus Nous Cristo. allons te montrer les chemins, Vamos te mostrar o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Personne ne peut aller au Père Ninguém vai ao Pai sans passer par sem Jésus. passar por Jesus. C'est ça les chemins que nous avons. Aquele caminho que nós La temos. vérité de A Dieu. verdade de Deus. Sors de fétiche. Sai da feitiçaria. Ici, il y a des gens qui ont des fétiches. Aqui tem as pessoas que têm fetiche. Même toi, dans les réseaux sociaux, il y a des fétiches. Na rede social, você também está na rede social. tem Tu fetiche. trahis Dieu. Você trai Deus. Tu es sous la bénédiction. Estás embaixo da C'est maledição. pour ça que vous voyez des gens É por causa disso que estás a ver as qui pessoas. meurent brusquement. Eles estão a morrer brutalmente. Allah à la moitié. Ele dorme assim, não acorda. C'est aujourd'hui, en tant que prophète de Dieu, j'annule Eu estou au nom anulando. de Jésus. Au nome de Jesus. Je déclare Eu estou sur la declarando. chair, Au au nome nom de de Jesus. Jésus, Em nome de Jesus. toi, esprit de mort, O espírito da morte. Eu estou chateado. Eu estou descontrolado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tens lugar. Nem lugar. j'appelle Estou a chamar l'esprit de vie, o espírito da vida. O espírito da vida. l'esprit de l'abondance, O espírito da abundância. Estou a chamar l'esprit du o succès, espírito do sucesso. Estou a chamar l'esprit de la o gloire, espírito da glória. Estou a chamar l'esprit de la o joie, espírito da alegria. Estou a chamar l'esprit o espírito de réanimer les gens. de boas coisas. C'est beaucoup d'années. Então, pessoa para poder viver muitas coisas. Moi, Glória a Deus. Amém. point 1, O ponto 1. tu ne peux pas trahir Dieu. Não podes trair Deus. Si tu fais des fétiches, tu trahis Dieu. Se você faz fetiche, você trai Deus. Si tu as des fétiches, viens confesser. Se você tem fetiche, vem confessar. Il y a un chemin. Tem um caminho. Nous sommes entendus? Amém. Point 2. Ponto 2. Nous sommes en train de citer. Estamos a cair. Les mariés. O marido. Les mariés. Os que estão Les casados. mariés. Os casados. Les mariés. Os casados. Les mariés. Os casados. Les mariés. Os casados. Les mariés. Os casados. Écoutez-moi. Me escutam. Les fiancés. Os que Les fiancés. Você tem nóvios. Les fiancés. Nóvios. Les fiancés. Les fiancés. Nóvia. Écoutez-moi. Eles me escutam. Maintenant, Agora. le problème, Problema. ne trahis pas ton mari ou ta Não fiancée. trai o seu marido, a sua esposa, o seu noivo, a sua nóvia. Ne trahis pas. Não trai. Ne trompe pas ton mari. Não minta, não engana seu Ne esposo. trompe pas ta femme. Não engana sua Ça esposa. met des malédictions dans la vie des couples. Aquilo traz uma maledição dentro do casamento. Papa basala ba ekomo mama yebaka te. Misala ndo ekangama ba misala ekufa ba faire telema po ekomo ekota kala. Mama dika papa nga sambela mingi. Mbali na sambelaka. Mbali na sobeta sambelaka. Asambelaka. Traidor de alta nive.
O papai já fez a prostituição, a mulher não sabia de nada. Agora a maldição entrou dentro da casa. As coisas não estão a caminhar, os trabalhos não estão a caminhar, dinheiro não está a avançar. E agora aí mamãe não sabe, ela está a falar, papai ora. Afinal, ele era um grande traidor de muito tempo. Même chez les mondains. Pode ser nas pessoas que estão no mundo. Chez nous. Na nossa casa. La femme qui trahit. A mulher que trai. A maldição entra na casa. Même la mort entra na casa. Les affaires sont bloquées. As coisas foram bloqueadas. Tous, nós todos sommes un. Jesus-Cristo. Não tem Ni greffe, nem gregos, ni juif, nem chifre, mais tous, mas todos sommes un. somos um. Jesus Cristo. Il n'y a plus Não tem ni grec, nem grupo de grego, nem um chifre. tous. Nós todos. Nous sommes un. Somos um. Donc je peux être Mukongo. Pode ser Bakongo. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Cristo é Senhor. Tu ne peux pas trahir ton prochain. Não pode trair o seu próximo. Dans le mariage, s'il y a la trahison, Dentro do casamento, se é a la traição, malédiction entre. a maledição Il penetra. y a des familles Tem família. qui ont des problèmes très sérieux. Tem uns problemas muito sérios. Il y a eu des multiples, doubles, triples trahisons que les gens ne comprennent Tem pas. múltiplo, quadriplo a traição que as pessoas não sabiam. L'homme trahit, O homem trai, la femme aussi a trahit, mulher também bate de et il se esquerda. retrouve encore. E se encontra de Et il novo. prie Dieu. E ora a Deus. Vous n'avez pas Dieu. Não tem o Deus. Je veux venir chez moi. Você tem que vir. Je vais vous montrer le chemin. Eu vou te mostrar o caminho. L'autre a dit, Outro disse, je suis en train de terminer. estou acabando. Moi, comme j'ai reçu Jésus, A forma que eu recebi de Jesus. la malédiction n'a pas d'effet sur moi. A maledição não tem efeito sobre Papa, toi, tu sais combien de temps moi j'ai reçu Jésus? Papai já não. Você sabe quanto tempo que eu recebi Jesus? Aujourd'hui, il n'y a pas de malédiction. Hoje eu estou falando que tem maledição. La Bible dit ici. A Bíblia diz Si que le Fils vous affranchit, se o Cristo vos liberta, vous serez réellement libre. você será realmente libertado. Ma sœur, Irmã, tu as bien dit. você falou bem. Maintenant, regarde mon face. Mas olha aqui. Tu as reçu Jésus, ça fait 20 ans. Você recebeu Jesus já faz 20 Ça anos. fait 15 ans. 15 anos. Regarde ta vie. Olha a sua Les vida. effets de la malédiction sont là. Os efeitos da maledição estão se Les perseguindo. conséquences de la malédiction sont là. As consequências da maledição estão por Le Christ seguir. vous a franchi, oui. O Cristo vos libertou sim. Vous devenez libre, oui. Vocês são libertados Vous sim. êtes devenu libre dans ce temps-là. Você era libertado naquela época. toi-même, hein, Mas você Tu es mesmo. rentré encore dans les potopotes. Você voltou nas lamas. Et maintenant, Agora tu n'es plus libre. não és Tu parles de la liberté de la bouche, fala da liberdade da boca, mais sur le plan pratique, no plano tu prático es bloqué sur tout le plan. bloqueado. Même si tu as fait 20 ans dans l'évangile, Você que já fez 20 anos. tu dois recommencer à zéro puisque tu es tombé, tu as chuté. Au koboke, au yibi. Oh, l'assemblée la kala. Tu dois te repentir, recommencer à zéro puisque Dieu n'est pas avec toi. Você pode ser que você está a orar, mas você como você caiu lá. Você quer dizer já caíste, tem que se arrepender de novo. Dieu voit le présent maintenant. O Deus está a ver o presente. Tu dois être propre devant Dieu dans le présent. Tem que ficar com Deus muito próprio no presente. C'est pour cela que je t'appelle. É porque eu estou a te chamar. Tu dois te repentir. Você tem que se arrepender. Pour conclure, Para concluir, pour les mariés, vous m'avez écouté. os maridos já me casados. Se vocês casados já bateste de esquerda, vem nos ver, por favor. Porque não há bênção naquelas coisas. Você que já foi fiançado, você que já tem nóvio, você sai de esquerda, direita, a bênção não vai vir. Vem, fala conosco para poder orar. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Não é impossível, tudo é possível. Tu dois m'aimer. Você tem que me amar. Et je dois t'aimer. Eu também tenho que amar. Nous devons créer l'amour et la fraternité dans l'église. Criar amor fraternal dentro da igreja. Remercie Dieu pour la parole. Diga obrigado a Deus pela palavra. Dis à Dieu que la parole prenne place dans ton cœur.